Graça e paz, amados irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje mais uma vez para trazer para vocês a leitura orante dos Salmos. E, como sempre, eu quero convidar você nesse momento a separar um tempo, separar um lugar onde você pode se concentrar, onde você pode exercer a sua devocionalidade meditando no Salmo. Tá? E eu já peço para você, se você gosta da leitura orante, já curte, compartilha, manda esse vídeo para alguém para poder participar junto com a gente, para poder receber também a palavra do Senhor, que é isso que nos fortalece, é isso que nos alimenta, né? Então eu quero, sem muito mais delongas, eu quero convidar vocês a ler junto comigo o Salmo de número 97, tá? Vamos lá? O Salmo 97. O Salmo 97 ele tem somente 12 versos. Então, eu quero fazer com vocês duas leituras, tá? Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais acelerada, vamos fazer a nossa pausa e a segunda leitura um pouquinho mais lenta, para a gente poder refletir verso a verso naquilo que a palavra de Deus comunica para nós. Amém? Salmo 97. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome, os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde para o justo, e a alegria para os retos de coração.
Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Esse salmo, como é muito parecido com os salmos que nós temos lido aqui nas últimas leituras orantes, né? Ele é bem parecido, não somente em estrutura, como também nos assuntos que ele aborda, né? Esse salmo 97 ele também é um hino de celebração ao Senhor, e ele pertence ao conjunto de salmos reais que vai do salmo 93 até o salmo 100. Então, até o Salmo 100, nós vamos falar basicamente dos mesmos temas, né? Ele vai abordar, obviamente, de maneiras um pouco diferentes, mas os temas são basicamente os mesmos, né? A gente vai falar sobre a soberania, a idolatria, como que o justo se comporta, o justo se alegra no Senhor, sobre o ímpio. A gente vai sempre falar nessas mesmas temáticas, só que de maneiras um pouco diferentes, como cada salmo expressa, né? Então a estrutura desse salmo ela é dividida em 3 pontos, né? O tema central sempre aqui do 93 até o 100 é o Senhor reina, né? O governo de Deus, a autoridade, a soberania de Deus são temas que a gente sempre está falando e não vai ser diferente nesse salmo de hoje, tá? A estrutura basicamente aqui a gente pode dividir o salmo em três partes também. A primeira delas vai do verso 1 até o verso 6, falando sobre a realeza gloriosa de Deus. Depois, a derrota da idolatria, que vai do verso 7 até o verso 9. E o terceiro e último ponto é a alegria dos justos e o chamado à santidade, tá? Então, que vai do verso 10 até o 12. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, certo? O primeiro deles é a realeza e a glória de Deus. Deixa eu só abrir aqui. Então, o primeiro verso diz assim, né? Vamos ler aqui. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Então, aqui o Salmo já começa falando sobre o governo de Deus. O governo de Deus é poderoso e ele governa todas as coisas. Na verdade, o tempo aqui já indica que o Senhor reina. Então ele aponta, né, uma afirmação escatológica, né, e cósmica que fala que o Senhor já está no governo de todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Nada está fora do seu controle. O Senhor reina, regozije-se a terra. Nós devemos nos alegrar em saber que o Senhor está no controle. E aqui esse trecho que ele fala assim, alegrem-se as muitas ilhas, ele se refere, indicam os confins da terra, ou seja, indicando que o reino do Senhor, né, como a gente também já viu no salmo anterior, não se resume única e exclusivamente ao povo de Israel, mas sim a todos os povos, toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que ele fez está debaixo do seu governo, está debaixo da sua autoridade, né? E isso é motivo de alegria. Nós precisamos anunciar essas verdades, né? Depois no verso 2, vamos ler o verso 2. O verso 2 diz assim: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Então aqui, se a gente continuar lendo, né, ele vai assim, ó, adiante dele vai um fogo, que lhe consome os inimigos ao redor. Lá no 4, ele fala dos relâmpagos. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. E no 5, olha só o que ele diz. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Aqui essas imagens, né, esses símbolos que a gente vê, apontam para uma teofania. E todas essas figuras que a gente viu falam e narram exatamente o que a gente vê lá em Êxodo 19.
que é quando o Senhor se manifesta lá no monte. Então, tudo isso são sinais que apontam pela majestade gloriosa da manifestação do nosso Deus. Esses símbolos representam a santidade e o juízo divino. Deus demonstrando a sua glória, demonstrando o seu poder, demonstrando a sua soberania, né? E com elementos que os nossos sentidos conseguem entender, como quando ele diz sobre os relâmpagos, né? A gente lê lá de novo no 4, os seus relâmpagos alumiam a terra os vê e estremece. São figuras de linguagem que a gente, ao ler esse verso, a gente já entende o que quer dizer, né? É algo que ilumina, é algo grandioso, e ele usa isso para demonstrar para a gente de algo, tentar tornar algo mais palpável para que a gente possa compreender, porque a nossa mente não consegue discernir as coisas de Deus. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Então essas figuras nos ajudam a entender a grandeza de Deus. Porque, eu não sei você, mas quando a gente está andando assim de carro na Dutra, ou está parado olhando e de repente vê aquele relâmpago, faz buf. É algo assim maravilhoso, é algo estrondoso. A gente fica, uau, fica caramba, que negócio fantástico. Porque aquilo chama a nossa atenção. Então, aqui o Senhor usa elementos que chamam a nossa atenção para falar sobre a sua grandeza. Obviamente, quando ele se manifesta lá em Êxodo 19, não é em um sentido figurativo, como aqui ele está falando, mas sim no sentido literal, porque o povo realmente viu aqueles efeitos e era a manifestação de Deus. Mas aqui ele está apontando aquilo, falando daquilo referente à glória e à grandeza que é o nosso Deus e como ele se manifesta, né? E qual que foi a maneira mais gloriosa da manifestação de Deus? A vinda de Cristo Jesus. Isso é aquilo de mais glorioso e de mais poderoso. A mais gloriosa e poderosa manifestação de Deus não foi trovão, não foi relâmpago, não foi fogo, foi ele descer à terra. Foi o verbo de Deus se fazer carne e habitar entre nós. Esse foi a maior manifestação de Deus que precisa nos alegrar. Manifestação que precisa nos trazer esperança, vida, regozijo em Deus, coisas que precisam, irmãos, nos tirar de um comodismo espiritual, nos tirar de um comodismo com a nossa vida espiritual. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso depois, mas a grandeza de Deus nos constrange. E lá no verso 6, olha só o que ele diz, vamos ler lá o verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória, a revelação natural e moral de Deus. Então, pela observação de Deus, das coisas que Deus fez, né, melhor dizendo, nós podemos observar a sabedoria, a grandeza de Deus na perfeição da criação. Nós podemos observar, é o que a gente chama de revelação natural. Você olhando para isso, você percebe que existe um ser supremo, dotado de inteligência, de vontade, que criou de modo perfeito todas as coisas. Então, isso já demonstra a sua glória, né? Existem outros salmos que falam também sobre isso, sobre a revelação de Deus. Os céus anunciam a sua justiça, demonstram o quanto ele é justo, o quanto ele é bondoso. Toda a obra da criação, ela aponta para quem é Deus: santo, perfeito, justo, fiel, porque nós podemos observar a perfeição com que todas as coisas foram feitas. Então, a sua justiça é visível em suas obras e atos. Observando as obras dele, nós precisamos nos regozijar. Um dos objetivos da leitura orante dos Salmos é nos chamar a essa contemplação. É nos chamar para observar as verdades de Deus, contemplar a sua grandiosidade e descansar em quem Deus é. Então, é tirar da gente a nossa estrutura de raciocínio meramente humano e se apoiar no raciocínio da palavra. Se apoiar com a mente de Cristo, né, com o auxílio do Espírito Santo, nas verdades bíblicas, porque são elas que nos libertam, são elas que nos transformam. Não existe outra fonte de verdade, outra fonte que possa nos levar mais perto de Deus do que a palavra de Deus, do que as Escrituras. E em Cristo, olha só que maravilhoso. Então, aonde eu observo a justiça de Deus plenamente sendo manifesta? Em Cristo Jesus. Como diz lá em Romanos 3, vamos ler lá. Romanos 3, o verso 25 e o verso 26. O que ele diz? Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação mediante a fé, para manifestar o quê? A sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a justiça de Deus é plenamente, perfeitamente manifesta em Cristo Jesus, fazendo por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele foi a aplicação perfeita da justiça de Deus. Perfeito, de modo perfeito, Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, todos os requisitos da lei. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é perfeito e nós descansamos nas promessas de Jesus. É nele que nós olhamos, é para ele que nós olhamos, né? Então olha só, mesmo nós lendo um texto em Salmos, nós precisamos encontrar Cristo nesses textos, porque ele está aqui, ele está presente, ele se faz presente nas Escrituras, em todos os livros, todos os capítulos, tudo tem coisas que apontam para ele. Nós precisamos ter esse discernimento de que se nós não conseguimos encontrar Cristo na nossa leitura bíblica diária, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós precisamos entender que toda a Escritura está conectada e apontando para Jesus, né? Na perfeição, mesmo que às vezes de modos figurativos, apontando para uma perfeição que ainda não existia, mas que hoje existe, está manifesta perfeitamente em Cristo. E isso é para nós motivo de alegria e de segurança. Amém? É nisso que nós temos que nos apoiar, na certeza de quem é Jesus, na soberania do nosso Deus, que é perfeito, que é santo, que é maravilhoso. Amém? E agora o segundo ponto vai falar novamente sobre idolatria. Perceba o quanto nós temos falado, o quanto os salmos falam sobre a idolatria, né? Os salmos são cânticos, são adorações, são orações a Deus. Então eu acredito que assim, isso nos demonstra que existe um modo correto de adoração. E o modo correto é segundo a vontade de Deus, plenamente revelada na sua palavra. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente sente, né? Porque hoje a gente vive, falando sobre idolatria, a gente vai falar mais um pouco, mas falando sobre idolatria, a gente vive hoje uma idolatria até mesmo de sensações, onde a gente acha que se a gente não sentir uma determinada coisa, Deus não está falando conosco. Isso é uma idolatria. Nós estamos idolatrando um êxtase emocional, estamos idolatrando uma exposição a um grande estímulo, e chamando isso de Deus. Então, a idolatria é algo que Deus abomina. Como eu falei no último salmo, não é que quando o Senhor confronta a idolatria, não é porque existem realmente outros deuses, não é isso. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Mas a idolatria é um confronto, é uma afronta ao nosso Deus. É um modo de desrespeitá-lo. Então o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é nosso Deus, é um Deus zeloso. Então ele se incomoda com a idolatria. Ele se incomoda com isso. Ele se incomoda quando nós glorificamos outras coisas na nossa vida a não ser Ele. Então a idolatria ela é condenada por Deus. A gente vê isso claramente aqui no verso 7. Vamos ler aqui novamente o verso 7. Diz assim: sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostem-se diante dele todos os deuses. Aqui o Senhor demonstra que nenhum ídolo pode sequer se comparar a ele. Pelo contrário, todos eles se dobram diante dele, né? Os ídolos são obras da mão dos homens, mas o Senhor não se deixa escarnecer. O Senhor se incomoda com a idolatria, porque a idolatria é pecado. Nós estamos entregando, glorificando algo que não é Deus, e o Senhor se incomoda. Então a glória de Deus torna inútil todos os ídolos, porque Deus é glorioso, é poderoso. Não há outro além dele, não há outro além de ti, só Ele, só o Senhor é Deus, não existe outro. E nós temos a idolatria é uma tentativa de suprir, de encontrar Deus fora de Deus. Ela é uma tentativa inútil
de buscar adoração fora do único alvo de adoração que é Deus. De tentar satisfazer algo que nós não estamos enxergando que Cristo plenamente preenche em nossa vida. Então a idolatria nos conduz a esses caminhos tortuosos de uma busca incessante por um prazer falso, uma busca incessante, né? Hoje nós temos ídolos modernos, nós temos o entretenimento, que é um ídolo. As pessoas querem diversão, querem se entreter, elas querem se distrair, elas não querem mais pensar, elas não querem mais meditar na palavra de Deus, elas não querem mais orar, elas querem produtos prontos, como se fosse um fast food, onde é só apertar um botão e está tudo pronto. A gente está virtualizando e artificializando todas as coisas na nossa vida, inclusive o nosso relacionamento com Deus. E nós, irmãos, não podemos cair nesse pecado gravíssimo dessa era moderna. Nós estamos trocando Cristo pela tela, nós estamos trocando Cristo por todas as coisas banais que o mundo nos oferece, por um desejo sórdido de sucesso, de visibilidade, de status. Isso é idolatria também. E mais uma vez nós vemos um salmo confrontando a idolatria. Isso que eu acho assim maravilhoso. Isso serve para nós uma mensagem: o homem é idólatra, o nosso coração é idólatra. Nós precisamos constantemente sermos exortados a não trocarmos o Deus verdadeiro por um pedaço de madeira. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque um ídolo no coração é muito pior do que um ídolo na mão. A gente pode se deixar enganar, achando que não tem ídolos. Não, nós não temos ídolos, nós temos sim, nós precisamos tomar cuidado. Precisamos de arrependimento. Precisamos nos arrepender de nossas obras idólatras. Precisamos nos arrepender de trocar Deus pelas coisas dessa terra, por depositar nas coisas da terra a esperança que devia estar depositada somente em Cristo. Nós precisamos disso. Precisamos desse arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque o mais triste em dizer é o quanto a igreja se tornou idólatra. A igreja que deveria ser como um farol para a terra, mas não está conseguindo cumprir sua missão. Perdão. Não está cumprindo a sua missão. De proclamar o evangelho, de levar a verdade. Nós estamos distraídos com ídolos falsos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Digo mais uma vez. Vamos ler lá o que diz no verso 8. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Então o povo de Deus, nós, irmãos, precisamos se alegrar quando a justiça triunfa. A igreja precisa amar a verdade de Deus. A igreja precisa ser como um farol sobre a terra, que reflete a luz de Cristo. Como? Por meio da pregação, por meio da exposição correta do evangelho, por meio de uma busca incessante por santidade e arrependimento. Nós precisamos levar a palavra do Senhor. Esse chamado sempre nos confronta. Muitas das vezes tem nos confrontado, e é importante que nos confronte para que tire a gente desse comodismo. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu sempre oro pedindo para o Senhor me tirar de certos lugares cômodos que a gente entra. Lugares cômodos onde a gente descansa fora de Deus. Isso é pecado. Onde a gente descansa dentro de nós mesmos, ao invés de descansar em Cristo Jesus. São ídolos que não podem reinar em nosso coração e nossa mente. Nós precisamos se alegrar. O povo de Deus ouve a justiça, ouve a verdade e se alegra. Nós precisamos nos alegrar em Cristo Jesus. Olha só o que diz lá no verso 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Irmãos, não há comparação do nosso Deus com nenhuma outra coisa. Ele precisa ser para nós preciosíssimo. Preciosíssimo precisa ser para nós a comunhão com Deus, o Evangelho. Preciosíssimo para nós.
A mensagem que nós carregamos precisa ser preciosa, porque é a mensagem de Cristo. Não pode ser trocada simplesmente pelas nossas vontades. Ela precisa, pelo contrário, nós precisamos dobrar as nossas vontades a essa verdade maravilhosa. Precisamos nos render à vontade de Deus, expressa em sua palavra. Lá em João 6,68, é um texto muito conhecido, né? Diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Para onde você tem corrido? Senhor, só tu tens a palavra da vida eterna. Só Ele tem a palavra de vida eterna que supre plenamente o nosso coração. Só Ele. Ele é único. Não tem para onde correr, irmão. Meu irmão, minha irmã, não tem para onde correr. Nós só temos um lugar para correr, para os braços de Jesus Cristo. Não tem outro lugar que possa nos dar segurança verdadeira, que possa nos proteger da maldade desse mundo. Não tem lugar a não ser nos braços de Cristo, que é o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo. Amém? E no último ponto ele fala a alegria dos justos e o chamado à santidade. Olha só o que diz lá no verso 10. Olha só, olha a chamada que ele faz pra gente. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-o das mãos dos ímpios. Vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Irmãos, amar a Deus implica, ou nos obriga, nos chama a odiar aquilo que Ele odeia e a amar aquilo que Ele ama. Então, a gente precisa entender que se existe algum pecado, se existe alguma prática pecaminosa que nós fazemos vista grossa, nós não odiamos ela como Deus odeia, existe algo errado em nossa fé. Se aquilo incomoda a Deus, como que pode não nos incomodar? Como que pode pra gente não ter problema? Irmãos, a nossa fé precisa estar apoiada em Cristo. E se ela está apoiada em Cristo, precisamos viver como Ele exige de nós. Não do jeito que a gente quer, que a gente pensa. E se nós amamos Ele, temos que odiar aquilo que Ele odeia. Essa é a responsabilidade que o Senhor nos chama. A viver de acordo com a vontade dEle. A viver de acordo com a palavra dEle. Quantos de nós não fazemos vista grossa com pecados que são abomináveis a Deus? Irmãos, nós precisamos de arrependimento. Precisamos verdadeiramente sermos conduzidos a um arrependimento genuíno e verdadeiro, que nos chama a uma mudança de vida. Porque não dá para enganar a Deus, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, se nós nascemos realmente da palavra, se nós realmente somos chamados, nós realmente somos eleitos a Deus, o Senhor nos capacita a viver assim. Vamos ler lá Tiago 4. Tiago 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você ler o 5, ele diz assim, ó, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. O Senhor nos ama até o ciúme, Ele tem ciúme de para quem nós estamos adorando, para quem nós estamos olhando e servindo. E se nós estamos realmente olhando para Deus, como dizemos que... Porque existem hoje muitos cristãos só de nome, que se dizem cristãos, frequentam a igreja, vão lá no culto, participam da ceia, mas o cristianismo deles se resume somente nessa participação. A gente não está enganando Deus, irmãos. Nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. Amém? De Deus não se zomba. Não tem como enganar Deus. Amém? Deus sabe todas as coisas.
Os eleitos são chamados à santidade. Se você pensa assim, eu sou salvo, então está tudo certo, não preciso não, existe um problema. Porque se nós somos salvos, a graça nos capacita a desejar a santidade, porque isso não é humano, isso não é lógico, não é natural. Querer servir a Deus em santidade e em retidão não é um fruto humano. É fruto de pessoas que foram resgatadas pelo poder de Deus para viver agora em santidade, para viver agora nesse lugar. Então nós precisamos entender que isso não é obra nossa. Isso é obra de Deus. E se nós temos isso em nós é porque o Senhor nos elegeu. Essa é uma das maiores evidências. É a gente se constranger com o nosso pecado. Não descansar no pecado, mas descansar no arrependimento. Sabendo que fiel é o Senhor para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. É lá que é o nosso descanso, na presença de Deus. Amém? Lá em Efésios 1:4, eu quero ler aqui para vocês. Diz assim, assim... Eu vou começar do 3, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Se você continuar lá no 5, diz assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui a gente observa o quê? Que do mesmo modo como nós somos eleitos para sermos salvos, nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Uma coisa caminha junto com a outra. Então a maior evidência da salvação não é se você frequenta a igreja, mas é se você busca e deseja a santidade, viver em santidade. Entendeu? Essa é uma evidência. É uma evidência. Não para se aparecer para os outros. Não, é porque você sabe que isso é o que agrada a Deus. Nós temos esse desejo de agradar a Deus. Então nós precisamos buscar isso. Buscar. Se arrepender. Pedir para o Senhor discernimento para não deixar a gente viver sempre nas mesmas práticas pecaminosas. A gente precisa desse discernimento que só o Espírito Santo pode nos conduzir. Amém? Vamos continuar aqui no verso 11 do nosso texto. 11. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Deus guia e consola os seus, mesmo nas trevas. Os justos confiam na sua providência. Deus está nos guiando e nos consolando. Nós temos que ter isso como certeza. Certeza, não podemos ter dúvida disso, irmãos. Nós não vamos conseguir viver nesse mundo caótico, sem olharmos para a cruz, sem olharmos para a eternidade em Cristo Jesus. Não tem como. Nós vamos viver na ansiedade e angustiados se nós descansarmos somente em nós mesmos. Vamos ser os mais miseráveis de todos os homens, descansando somente nessa existência, enquanto o Senhor nos chama para descansar nele para a eternidade. Porque nesse mundo nós vamos ter tribulações, problemas, dificuldades. Mas nós temos que ter essa certeza. Deus nos guia, nos consola, mesmo nas trevas. E nós, como justos, precisamos confiar. Justos no sentido, não somos justificados por Deus. Precisamos confiar na sua providência. Precisamos confiar. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que nos aproximar com essa convicção. A recompensa, irmãos, não é bens materiais. A recompensa da busca de Deus é o próprio Deus, é a presença dEle verdadeiramente em nossas vidas. Essa é a recompensa. O próprio Deus é a recompensa. Ele é o nosso galardão. Amém? E lá no 12 diz assim: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Alegrai-vos no Senhor. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos alegrar em Deus. Sermos alegres porque o Senhor nos resgatou da nossa vida passada, mesmo sabendo que nós ainda lutamos contra pecados. A alegria da salvação precisa inundar o nosso coração, nos trazer de volta a um regozijo que nada no mundo pode trazer. A alegria cristã é centrada em Deus exclusivamente. Não que nós não tenhamos aqui pequenos momentos
de alegria em algumas coisas, mas todas elas são banais, são passageiras. E a pergunta que eu faço é: o seu louvor a Deus tem sido mecânico ou tem sido espontâneo? Tem sido autêntico? Na hora de bendizer e de louvar o Senhor, você só está repetindo frases que você aprendeu? Jargões? Ou você realmente se alegra em estar na presença de Deus? Você realmente se regozija em ter sido salvo e resgatado das trevas? Isso para nós é alegria. Antes de buscar qualquer coisa, qualquer objetivo na sua vida, qualquer meta que você tenha, isso precisa ser a base e a estrutura do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com sua família. É saber que nós já somos perfeitamente supridos em Jesus Cristo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Não nos falta nada, não é um sentido de uma frase de efeito, mas é a confiança de que se Ele é o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada, porque Ele já é suficiente para nós. E é isso que esse salmo nos chama, a olhar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a sua justiça. Um Deus que é santo, que corrige os idólatras, mas que nos chama a uma vida de santidade e regozijo pleno em Jesus Cristo. E é isso que nós temos que refletir e pensar sobre o que a palavra de Deus nos diz no dia de hoje, por meio desse salmo. Aonde está a nossa alegria? Está nas metas que você bate, no status que você tem, na visibilidade que você tem, ou está em Cristo? Porque se está em Cristo, irmão, é lá que você tem que descansar. Não é na visibilidade, não é no poder, não é. Está em Jesus, na pessoa de Cristo, que nos supre perfeitamente, que já nos abençoou com a sua santa presença, que nos deu um presente maior do que aquele que nós poderíamos pensar ou imaginar. Então que isso para nós seja como um tesouro precioso, a mensagem do Evangelho da Cruz. Amém? Eu quero chamar vocês a 4 motivos aqui de reflexão, para que a gente possa encerrar. Na verdade são 4 verdades que a gente viu nesse salmo. A primeira deles: Deus reina, então você pode descansar. Deus é justo, então você pode confiar. Deus é santo, você deve temê-lo. Mas Deus é glorioso e você deve adorá-lo. Essas são 4 coisas que a gente observa na leitura desse salmo. Amém? Quero convidar você agora a orar junto comigo para a gente encerrar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, fazer um momento de oração. Senhor, Tu reinas e está sentado, Pai, em um alto e sublime trono de glória. E nós Te louvamos, Senhor Deus, e Te bendizemos, porque todas as obras das Tuas mãos manifestam a Tua grandeza, manifestam a Tua justiça, a Tua sabedoria, a Tua bondade. Senhor Deus, limpa do nosso coração toda a idolatria. Senhor Deus, fazemos confissão diante de Ti, Pai, dos ídolos que carregamos dentro de nós. Muitas das vezes, Senhor Deus, amamos aquilo que o Senhor odeia. Muitas das vezes nos desviamos, Pai, da mensagem simples do Evangelho e colocamos dentro do nosso coração ídolos, Pai, feitos segundo a nossa vontade, ídolos que são manipuláveis pelas nossas mãos, ao contrário do Senhor, que não pode ser moldado por nós, mas que nós precisamos nos moldar às Tuas verdades, Pai. Eu Te peço, arranca do nosso coração, arranca da nossa mente, da nossa vontade, esses ídolos, Senhor, e nos leva mais perto de Ti, Pai, porque nós somos carentes da Tua presença, somos carentes, Pai, somos pecadores, frágeis, fracos, que precisam da ação do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor Deus, nos conduz a esse lugar de arrependimento.
Torna a nos dar, Senhor Deus, a alegria da salvação, a alegria de estarmos na Tua presença. Torna a dar-nos, Pai, porque nós precisamos nos alegrar, Pai, na comunhão contigo, e temos perdido esta alegria, Pai. Por causa das coisas que não conquistamos, por causa dos lugares que não acessamos, por causa dos status que não temos. Tudo isso tem roubado a nossa alegria, Senhor. Torna a dar-nos, Pai, a alegria da salvação. E nos conduz, Senhor Deus, com forte mão, pela Tua vontade, Pai. Que a nossa vontade caia por terra. E que o Senhor venha reinar absolutamente em nosso coração. É o que eu oro, Senhor Deus, nesse momento. E te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma boa noite. E que a palavra de Deus continue falando com você. Que tudo aquilo que veio de mim, que não produza fruto no seu coração, mas que somente a palavra possa frutificar na nossa mente e na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, manda para alguém, tá? E que o Senhor abençoe as nossas vidas. Amém, meus queridos? Até mais, uma ótima noite. Abraço.